Olá, meu nome é Shirley e eu estou voltando para nós continuarmos a nossa conversa sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Nesses dias, enquanto eu pensava como abordar o tema desse vídeo, eu lembrei de um episódio muito interessante na minha vida, que foi do meu primeiro trabalho. O meu primeiro emprego foi num banco. E o que eu fazia nesse banco? Eu preenchia fichas cadastrais. O cliente queria, em regra, pedir um financiamento para um automóvel, ia ao banco e eu sentava com o sujeito, pegava duas folhinhas, colocava um carbono entre essas duas folhinhas e preenchia a tal da ficha com os dados do cliente. Nome, endereço, CPF, onde trabalhava, o que ganhava, se era casado, solteiro, divorciado, enfim. Todos os dados que eram necessários para a análise do crédito. Quando terminava aquele processo, aquela fichinha era guardada num arquivo imenso, né? E os anos foram passando e eu fui aprimorando os meus conhecimentos e chegou uma determinada altura que um banco muito grande veio para a cidade e me convidou para trabalhar com eles. Só que naquela altura eu só não preenchia mais os cadastros, eu também fazia análise de cadastro e eu tinha terminado a economia na época e trabalhava num mercado extremamente interessante, que era o mercado de valores imobiliários. Então eu tinha o conhecimento de bolsa de valores, de venda de títulos de RDB, CDB, LC, overnight, enfim, era todo um mercado muito pulsante e que tinha um público certo e muito seleto. Ora, quando esse banco fez esse convite, claro que ele contava com a minha experiência, com o meu conhecimento, mas ele contava, acima de tudo, e eu tenho essa percepção hoje cada vez mais forte, é que ele contava com o banco de dados que estava na minha cabeça, que eram os clientes que tinham condição de sair daquele banco e ir para o banco onde eu estava indo trabalhar. Isso é vender dados, não é? De alguma forma, não que eu tenha vendido, mas eu levei, claro, uma carteira de clientes importante e essa carteira fez com que o banco tivesse uma outra dinâmica. Ora, o tempo passa e a evolução da captação dos dados também evolui brutalmente, principalmente com a evolução da tecnologia. A tecnologia, ela dá uma dimensão de espaço e de tempo completamente diferente do que eu vivenciei na década de 80 e na década de 90. Hoje é tudo instantâneo. Aquele arquivo imenso que eu tinha guardado em papel, ele já não mais existe. Ele está em microchips e nuvens e por aí vai. A forma como é captado e como os nossos dados circulam por aí também é bem diferente. Nós temos os nossos dados em várias empresas. Se você passar a pensar aonde que o teu nome está e o meu nome está, ele vai estar nos bancos, no supermercado, nas companhias de água, de luz, de telefone, no Detran, na Receita Federal, em múltiplas instituições, sejam públicas ou privadas. Os nossos dados também estão nas redes sociais. Redes sociais. Essas são as maiores captadoras dos nossos dados. E nós nem percebemos isso. E nós vamos alimentando. Sou eu que alimento e é você que alimenta. Quando nós damos um like, quando nós fazemos comentário, algum comentário, perdão, quando nós fazemos pesquisas, quando a gente brinca de dizer quem fomos em vida passada ou quem seremos numa vida futura, ou ainda quando a gente tira uma fotografia para saber como vai ficar daqui a alguns anos. Quando a gente tira essa fotografia, o que acontece? A máquina está fazendo uma medição dos seus ângulos do rosto. E isso é leitura facial, é identificação. É um dado importantíssimo, porque existe muita gente já fazendo leitura facial. Quando eu entro no aeroporto e uso o meu passaporte europeu,
Eu coloco numa máquina e a máquina faz uma leitura de mim. Se eu tiver com qualquer coisa que não seja o meu cabelo preso e que mostre as minhas linhas faciais, ele não me reconhece. Entretanto, ele é capaz de fazer medições e fazer comparativos. Ora, a partir do momento em que você percebe que você fornece esses dados de diversas formas, por trás dessas empresas, para quem você fornece dados, existem os Big Data ou os Big Datas, que são as empresas que têm capacidade de fazer uma interpretação desses dados e vender os bancos de dados. E de uma forma muito mais agressiva. Então, essa verdade da venda dos dados, ela é muito antiga, isso não é novo. Entretanto, a velocidade com que a tecnologia permite essa nova percepção, ela é muito veloz. É diferente de quando você comprava, alguns anos atrás, quando alguém queria fazer uma publicidade, ele comprava um banco de dados num CD. Aquilo ia para o computador, era feito umas etiquetas, colocava-se numa carta e mandávamos pelo correio. Era uma outra realidade. Hoje em dia, as coisas são simultâneas. Nós recebemos as informações automaticamente no nosso e-mail, no nosso celular, na nossa rede social. É tanto que, se você prestar atenção, quando você abre o seu Instagram, eu pelo menos percebo isso no meu. Eu abro o Insta e vejo uma infinidade de propagandas e eu não sei onde estão os meus amigos. E são poucos, não são muitos. Mas eu não vejo mais os meus amigos, eu não consigo dar um like nas coisas, porque propaganda, 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 propaganda. De alguma forma, foi eu que alimentei isso. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu alimentei. E essas empresas que fazem o tratamento, eles preveem tendências. E quando eles começam a fazer essas previsões de tendência, é que torna-se extremamente perigoso. Porque aí não é só o hotel que você quer usar quando você for viajar, não é só digamos, uma roupa que você está procurando o preço, mas vai afetar você de outras formas muito mais sensíveis, porque vai entrar nos dados sensíveis, que é a sua ideologia, a sua posição política, a sua posição religiosa, a sua posição sexual e toda uma gama de informações que diz única e exclusivamente a você e a mim e a cada um de nós. Então, a partir do momento em que essas empresas fazem toda essa leitura de um ser que nós somos e que muitas vezes nós nem paramos para pensar nesse ser que nós somos. Mas tem empresas aí por fora que conhecem muito mais dos nossos gostos do que nós mesmos. E isso passa a fazer com que nós nos tornemos seres muito vulneráveis. E essa vulnerabilidade, ela nos permite, muitas vezes, acatar opiniões alheias de uma forma que, para mim, ou no meu entendimento, é uma violação brutal da minha intimidade e da minha privacidade. Hoje nós vivemos a realidade de uma mídia em que a cada instante ela está passando informações, 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 e essas informações elas estão fundamentadas nos nossos gostos, nas nossas informações, nos nossos dados. Diante dessa vulnerabilidade e dessa hipossuficiência é que vem o Estado, como o grande ente administrador das relações sociais, e diz assim: empresas públicas e empresas privadas, vocês têm que tratar os dados dos cidadãos com mais respeito, ou com um limite, e esse limite é imposto por essa nova lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados.
O artigo 1º e o artigo 2º, ele é muito específico quando ele diz que essa lei ela vem para proteger a nossa intimidade. A inviolabilidade é a nossa intimidade. Porque, de alguma forma, nós somos os culpados, né, para que essas empresas tenham tanto acesso à nossa vida. Se você pensar bem, no Brasil é quase que cultural o fato de mostrar nas redes sociais por onde nós andamos, o que nós fazemos, o que nós gostamos, qual é a nossa preferência sexual, qual é a nossa preferência religiosa, qual é o partido político que nos agrada, qual é o partido político que não nos interessa, ou se nenhum nos interessa, enfim. Todos esses elementos são fornecidos através das redes sociais. E essa lei vem para trazer equilíbrio a essas relações. No próximo vídeo eu vou conversar com vocês sobre o artigo 1º, que é o artigo que fala sobre a inviolabilidade e a autonomia, o nosso direito à autonomia nas nossas escolhas. E que isso está muito vinculado a outros instrumentos jurídicos, como o Código do Consumidor, mas que aos poucos nós vamos falando sobre eles. Eu não vou querer entrar aqui em termos muito jurídicos, nem muito econômicos, para que essa conversa fique de uma forma mais acessível. Eu acredito que é muito importante cumprir essa função social, que é de informar a sociedade a importância de se resguardar no momento em que for passar os seus dados, seja para uma empresa pública, seja para uma empresa privada, ou seja para outras pessoas, porque isso também de alguma forma vai atingir outras pessoas físicas que têm os nossos dados, tá bom? Muitíssimo obrigado pela companhia nesses 10 minutinhos e no nosso próximo encontro vamos tratar do artigo 1º e do artigo 2º da Lei Geral de Proteção de Dados. Até lá, obrigada!